Eu abri a Bíblia e abri o mapa. É 3? Atos 3? 3? Atos 3. 3. Assim, então, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Hora nona é como essa hora agora, né? São as 15 horas que a gente geralmente faz o culto, né? Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Amém. Vamos orar então. Essa palavra, né? Esses dias. A verdade é que eu estava em oração, né? Não sei se todos aqui, né? Acho que foi na quinta-feira, não, na quarta-feira, né? O Espírito Santo tocou meu coração a passar uma mensagem no grupo, né? Que a gente tem um grupo de WhatsApp, né? E aí eu relutante, eu falei assim, não, isso é da minha cabeça, né? Não deve ser da minha cabeça, não. Aí a Eline chegou, acordou, né? A gente até acordou, acho que esse dia a gente acordou meio tarde, a Eline falou assim pra mim: você tem que passar uma mensagem no grupo. Aí eu falei assim, aí eu quase falei assim, veja se que é profeta, né? Aí eu falei assim, mas eu falei, puxa vida, uma mensagem, né? E Deus já tinha me incomodado com isso, né? O Espírito Santo já tinha incomodado meu coração. Eu falei assim, puxa vida, né? O que eu vou falar, Deus? E Deus já, na hora que eu perguntei, Ele me respondeu, né? Ele me respondeu com um texto, no caso, que eu coloquei a mensagem lá, que era de Mateus 26, 39, né? Foi. Era sobre o cálice, né? Onde Jesus, na verdade, ora naquele momento difícil, né? Que é um pouquinho antes dele ser entregue, né? E até Lucas, na verdade, no Evangelho de Lucas, ele fala muito sobre isso. Que Lucas é o médico, né? Todo mundo, assim, não sei se todo mundo sabe, mas Lucas é o médico, né? Então você vê que quando ele escreveu, né, o seu evangelho, na verdade, ele detalha muito essa parte humana, né? Essa parte fisiológica, né? A parte do ser humano, né? A carne do ser humano, né? Então você vê que se você lê os evangelhos, você realmente consegue, eles se completam, porque cada um tem uma visão. E Lucas, realmente, a visão de médico dele, ele deixa bastante claro o sofrimento de Jesus naquele momento, né? Que foi um pouquinho antes, né, de ser entregue, né, para ser crucificado. Né? E aí essa palavra veio, aí eu ministrei realmente, e foi assim, foi algo assim, algo realmente do Espírito Santo, é algo que eu, na verdade, eu não preparei nada, né? Foi assim, foi algo, exatamente, foi algo assim tremendo, porque eu peguei e falei assim, vou botar uma camisa, né? Vou botar uma camisa e vou fazer uma filmagem aqui e vou postar no grupo. E o Espírito Santo começou a falar, e eu falei assim, nossa, e eu nem imaginava, né? Como assim, a palavra conseguiu alcançar tantas pessoas, né? E elas, né, falando, né, respondendo, né, reagindo àquela mensagem de 5 minutos, mas foi uma mensagem que edificou muita gente,
Mas não foi porque eu fiz isso, mas é porque Deus, na verdade, tem propósito em todas as coisas, né? E aí, nesse mesmo dia, depois dessa pregação, dessa ministração, na verdade, o Espírito Santo falou para mim um texto, né? Não o versículo em si, mas ele falou exatamente uma frase nítida no meu coração. Falou assim, eu ouvia em alto bom som, ele falou assim, que a gente não pode dar, que a gente não tem. E aí aquilo bateu forte no meu coração. E eu li, se você vê na palavra de Deus, você tem vários textos, né, que falam sobre isso. Apesar de isso ser considerado um ditado popular, é uma verdade absoluta que a Bíblia nos ensina. Porque se você vê esse milagre que Pedro e João, né, na verdade, fizeram, no caso, com aquele coxo, foi o primeiro milagre, na verdade, que os apóstolos fizeram. Verdade. E o mais incrível que você vê na palavra é que quando Pedro olha nos olhos daquele coxo, ele fala o seguinte, olha para nós. Na verdade, o que ele quis dizer, eu fico transferindo isso para a gente também. Muitas vezes a gente está assim, andando, caminhando e às vezes a gente tem vergonha, né? A gente tem medo, a gente tem receio de falar e a gente não sabe qual a palavra certa. Às vezes a gente fala errado, a gente não sabe falar direitinho, né? A gente ora de uma forma diferente e a gente fica envergonhado muitas vezes, né? E a gente acha que a gente não tem o que falar para a pessoa, a gente não tem o que passar para a pessoa, né? Que dá. E Deus falou muito claro comigo isso. Ele falou assim, a gente não pode dar o que a gente não tem. E o contrário é uma verdade. A gente pode dar o que a gente tem. O que a gente tem? Né? Quando nós nos entregamos a Jesus, quando a gente falou, eu quero esse Jesus na minha vida. Pelo menos isso aconteceu comigo, eu falei assim, eu quero esse Jesus na minha vida. Assim como esse louvor fala, né? Que a minha alma estava buscando por essa água, a minha alma estava buscando por esse Senhor, né? Porque por toda a minha vida eu busquei tantas coisas e eu não consegui encontrar aquilo que realmente saciava a sede da minha alma. E quando eu vejo essas águas vivas e leio ela, e elas são vivas de verdade, elas me saciam de uma forma sobrenatural. E cada dia ela me sacia de uma forma, com qualquer tipo de situação, eu estou com um problema, eu abro a palavra de Deus, leio ela e ela me sacia. E é um texto que eu já li milhares de vezes e mesmo assim ele fala comigo de forma diferente. Cada hora ele fala comigo de uma forma diferente, porque Deus é um Deus que é vivo, né? Que habita no meio de nós. E na verdade ele quer tratar cada um de nós naquilo que a gente está precisando naquele momento. E a gente acha que não, né? Muitas vezes a gente passa a ser tão religioso que a gente não acredita mais nisso. Que a gente simplesmente acha que posso deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, que eu estou salvo de todas as coisas. Mas o que Deus, na verdade, nos convida a entender em tudo isso, ao que Pedro entendeu, na verdade, o que João entendeu, e eu creio que naquele momento ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele falou aquilo olhando com aquela autoridade e profere o nome de Cristo por inteiro para dizer que não é ele. Ele fala assim, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Por que que ele teve que enfatizar tanto que era o Nazareno? Porque Jesus, que todo o pessoal agora, né, sabe que é Yeshua, né? Joshua, né? Esse nome não é um nome específico, é um nome comum, assim como José, assim como Maria, assim como João, né? E assim por diante. Então, quer dizer, ele quis ser enfático. Olha só, eu tô te dando aquilo que Jesus me deu. Eu estou te dando o próprio Deus. Eu estou te dando Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Amém. Levanta e anda. É isso que ele falou. Na verdade, não foi assim, algo religioso, mas sim, foi algo cheio, tremendo, foi algo do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes a gente fala assim,
que a gente tem para dar? A gente tem muito para dar. Uma vez que você aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você passou a ser a fonte de águas vivas. Aleluia. Porque Deus fala que Ele nos faria fontes de águas vivas. O que Jesus pede de nós? Que nós sejamos somente o quê? Adoradores e adoradoras de espírito e em verdade. É só isso que Ele pede da gente. Jesus, Deus, na verdade, busca em nós esses adoradores. Porque esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade vão ser sempre essa fonte de águas vivas que transbordam. Glória a Deus. E aí, quando uma pessoa chega a você e fala alguma coisa, às vezes você fala assim, pô, eu não sei o que falar, né? Eu estou envergonhado, o que eu vou dizer, né? Mas, na verdade, você tem que se colocar e dizer, eu tenho algo para dar. Eu sempre tenho algo para dar. Amém. Por quê? Mas, e como? Aí você fala assim, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Construindo uma intimidade com Deus. Essa é a coisa mais importante que nós temos que entender, né, em todo o Evangelho. A gente aceitar Jesus, glória a Deus, esse é o primeiro passo. Mas agora a gente tem que construir uma vida com Ele. E construir uma vida com Ele, não estou dizendo que é fácil, é difícil, gente. Não é fácil. Você negar o mundo todos os dias, todos os momentos da sua vida, não é fácil. Porque o mundo quer te proporcionar muitas coisas boas. Não estou falando que é ruim o que o mundo oferece. Mas só que a questão é o seguinte, o que você prefere? Eu, Edson, prefiro a fonte de águas vivas. Aleluia. Porque isso aqui nunca vai me deixar com sede. Ele sacia a minha sede. Glória a Deus. Verdade. E a gente precisa dar disso para as pessoas também. Tem muita gente que precisa também dessas águas. Elas estão sedentas por essas águas. Elas estão sedentas em ouvir isso. E a gente, na verdade, fica envergonhado, fica com medo, receoso, como a pessoa vai aceitar, ou como isso... É só pedir para o Espírito Santo de Deus te ajudar nesse momento. Porque a abordagem que a gente vai usar com cada pessoa vai ser uma forma diferente. Mas Deus sempre vai preparar esse momento. Verdade. Só que a gente não pode travar isso aqui dentro da gente. E foi isso que o Espírito, na verdade, falou para mim. A gente não pode dar o que a gente não tem. Mas o que a gente tem que dar. Até eu estava discutindo com a Elinha um assunto, né? Que a gente estava até conversando sobre o texto, né? Sobre exatamente essa palavra, te dar. E aí ela falou uma coisa para mim que é uma pura verdade, que a gente, na verdade, quando nós éramos pais, nós fomos pais muito jovens, né? E aí, claro, né? Com isso a gente é imaturo, faz muita coisa errada também, né? Então, a nossa maior preocupação, porque nós já éramos cristãos, então nossa maior preocupação era que os nossos filhos pudessem entender quem era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia mesmo fala isso, né? Se a gente ensina os pequeninos, né, o caminho que eles devem andar, ainda que eles crescerem, eles jamais se desviarão. Verdade. Mas eles precisavam conhecer. Por que é tão importante conhecer? Porque o povo de Israel, ele se perdeu. Porque os pais não passaram aos seus filhos quem era Deus. Se você lê o Levíticos, lê Números, você vai ver exatamente isso. Quando o profeta pergunta, né, quem errou? Né, quem que errou das pessoas não saberem quem é Deus? Na verdade, quem errou, infelizmente, foram os pais, de não terem ensinado isso aos seus filhos. Isso é muito importante. Então, na verdade, a Irene falou assim, puxa vida, eu fico preocupado, porque a gente sempre brinca assim, né, falando assim, quantas pedrinhas tem na minha coroa, né? É porque, na verdade, o apóstolo Paulo fala exatamente isso, porque quando a gente chegar diante de Deus, né, a gente vai ter que apresentar as nossas obras, né?
E isso é muito importante, né? A gente que, tipo, crê no Senhor Jesus Cristo, a gente sabe que essa vida, vai ter um fim, a vida carnal, mas depois vai ser uma vida eterna. Então, eu tenho certeza, plena convicção que um dia eu vou chegar e me encontrar com o Senhor Jesus Cristo e ele vai falar assim, e agora? O que eu tenho para dar para ele, né? O que eu tenho? A Bíblia fala até que a gente passa pelo fogo, né? E tudo que são as obras de feno, madeira, né? Isso aí, palha, tudo isso vai se queimar, né? A única coisa que vai ficar é o ouro, a prata, as pedras preciosas, que são as vidas, na verdade, né? Que são as obras de amor que você faz. E a verdade é o seguinte, a gente precisa se amar, né? Esse é o primeiro ponto. Porque quando a gente se ama, a gente consegue amar o próximo, né? Porque se a gente não se ama, a gente não tem nem condição de passar o amor, né, para outra pessoa. Não tem condição de você amar outra pessoa. Então, o primeiro passo está na gente, né? Então, sempre começa na gente. Sai da gente. Então, tudo começa em nós, né? Cada um de nós. Por isso que é tão importante a gente entender que tudo quanto Deus nos dá não é para só benefício nosso, né? Tudo que Deus nos dá é também para ser o quê? Compartilho com todas as pessoas, né? Amém. Por isso nós somos uma unidade, né? Na verdade, quando vocês leem em Lucas, acho que é Lucas, João 17, 20, João 17, 22. João 17, 22. Não precisa nem abrir, eu leio aqui para vocês. A palavra de Deus diz assim, ó. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, Jesus e Deus, né? Deus, na verdade, né? E Jesus, né? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ou melhor, Deus deu a glória a Jesus, né? Porque ele era o próprio Deus encarnado, né? Ele era o próprio Deus, Filho de Deus. E Jesus, na verdade, transferiu isso para nós também, deu isso para a gente, né? Para quê? Para que nós também sejamos um com Ele. Amém. Essa é a ideia, né? Então, quer dizer, quando nós damos algo para alguém, essa é a ideia. A gente quer dar para que nós se tornamos um, porque nós sabemos que nós somos um corpo. Cada um aqui faz parte de um corpo. Nós somos todos juntos do templo. O templo, né? Da igreja, na verdade, né? Quando Jesus vier buscar a igreja, ele não está falando da edificação. Ele está falando de todos nós, né? E por isso que cada membro é importante. Cada um. Um é bom de orar, outro é bom de tocar, outro é bom de cantar, porque cada um tem o seu papel. Então, na verdade, nós temos que entender qual é o nosso papel nesse... Esse, pelo menos, o propósito, a gente tem que ter essa curiosidade. Assim como a gente é curioso em tantas coisas, a gente também tem que ter essa curiosidade em saber buscar quem somos nós no reino de Deus, né? Qual é o nosso papel, né? Porque senão você vai ser igual a qualquer um, né? Assim, como um rio assim, vai andando, você vai todo mundo assim, andando junto, mas cada um tem um propósito, cada um tem uma missão, cada um tem um chamado. Um chamado. cada um tem um chamado. Isso que é importante, a gente ser curioso em saber qual é o nosso, né? Orar, buscar em Deus, ter intimidade com Ele para poder você se relacionar com Ele e Ele falar contigo. Porque Ele vai falar, entendeu? E você vai acabar, na verdade, fazendo isso de forma automática, porque Deus vai te usar desse jeito, né? E isso que acontece, né? Então a gente, na verdade, não é, eu tenho que ser um pregador. Não, eu tenho que ser uma pessoa que ora, de intercessão. Tem que ser um profeta. Não, você tem que ser aquilo que Deus já falou que você ia ser. Não tenta trazer um jugo que não é seu, entendeu? Não tenta trazer algo que é maior do que você pode suportar, porque não é isso que Deus quer. Deus quer, na verdade, que você simplesmente faça aquilo que Ele te chamou para fazer.
E quando é assim, é que nem uma orquestra, né? Cada um no seu instrumento vai ser harmônico, né? Uma Amém. coisa perfeita, né? Um instrumento afinado, né? É, exatamente. Então, nós temos que ter essa curiosidade, né? Curiosidade de saber quem sou eu no reino de Deus, né? Quem sou eu no reino de Deus, na verdade? Mas isso que você falou, Edson, tem muito assim a ver, porque quando meu irmão teve esse acidente, né? E que eu vi que estava tudo perdido, e eu achava assim, poxa, cadê aquele milagre, né? Que a paralítica andava, né? Que os cegos, né, enxergavam, né? E comecei a orar dessa forma. E no começo você tem uma certa dificuldade de orar. Mas depois, quando você pega o gatilho de orar, você ora muito, muito, muito e você vê a resposta de Deus. Exatamente. E quando você abre a sua boca, Deus enche na hora. Exatamente. Aí você começa a orar, começa a sair da sua boca palavras que você não é nem de você, mas o Espírito Santo está ali o tempo todo com você. E quando eu fui orar pelo meu irmão, eu tenho essa experiência, por isso que eu estou falando. Que meu irmão não acordava e os médicos falaram que deixou 3 pessoas em casa no CTI porque seria o último. Eu já tinha perdido, né? E eu fui ali, acho que eu liguei para a Neuza, né? Falei, Neuza, ora por mim, porque através de. Não é que eu vou curar, porque quem sou eu, né? Deus que faz, né? Deus que cura. Mas eu quero, através de mim, ser um instrumento para ir ali orar pelo meu irmão. E eu orei pelo meu irmão. Deus preparou o momento, porque estava difícil para entrar. E Deus preparou aquele momento num dia e no outro também. Quer dizer, eu consegui entrar 2 dias para falar, para orar para o meu irmão. Eu só fui para orar. E teve no segundo dia, a minha cunhada acho que desistiu de ir, né, tal, eu consegui entrar, porque eu já vi Deus trabalhando. Aí eu fui dentro do carro quieta, fui orando, clamando, fui pedindo ligada mesmo. Aí quando eu cheguei lá você vai poder entrar. Eu fiquei tão feliz, só que eu estava de sandália, porque eu achei que eu não ia poder entrar. Aí eu entrei assim rapidinho, eu falei assim, me desculpa, eu falei assim, posso fazer uma oração pelo meu irmão? Eu pedi a minha cunhada. Aí ela deixou, não, pode sim. Aí eu orei, cantei, comecei a cantar os louvores para ele. Cantei o primeiro, cantei o segundo, no terceiro meu irmão se mexeu. Olha, tava ouvindo. Ali é que eu vi, assim, que a pessoa tem que ter essa fé, né? Que Deus cura, que Deus salva, liberta. E assim, eu vi que a gente tem que se encher cada dia mais. É. Orando, buscando a Deus, né? Para Eu falei Deus pra fazer os você, milagres vai, dele. ora que Aí eu falei, o Deus, me Espírito ajuda vai em usar a tua vida. oração, me ajuda em oração, porque eu vou ali para honra e glória dele, mas eu quero ser um instrumento, né? Assim, nas mãos de Deus. E Deus fez, E né? Deus fez. Quer E dizer, hoje Levantou ele tá em ele. casa, né? meu irmão teve alta. Estava Quer dizer, desenganado, estava tá em desenganado, casa. porque ele Glória não a Deus. acordava. Ele tá Aí em eu fiquei casa. orando para ele, você acorda, eu fiquei, falei, cantei todos os louvores, né, que eu podia cantar, mas eu sentia Deus assim, fazendo em volta da cama dele, eu sentia os arrepios, eu vi que Deus estava ali. Porque eu nunca botei a minha mão nas pessoas, foi a primeira vez que eu coloquei a mão, né, fui, né, no peito dele, aí fui, botei na cabeça, aí estiquei até repreendendo as bactérias, fui bastante assim, né, com Deus. Como Pedro e João, né? Levanta e anda. E ele Isso, andou. então, por isso que essa palavra deu essa brecha para eu poder estar falando isso para vocês. Porque, assim, eu hoje acredito em milagres. Glória a Porque Deus. eu estava muito desacreditada nas coisas, porque você vê, ai, tua vida está assim, está assado, você olha, aquelas coisas não acontecem. Mas Deus me mostrou que acontece. Acontece. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, a Bíblia fala. Né? Jesus. Glória a Deus, glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus porque você acreditou. Sim. Você acreditou, foi lá, orou E ele escutou tudo que eu falei colocou a para mão e ele. ele ouviu. Glória a Deus. Ele também ouviu. Ele falou assim, meu Deus me deu todo cascudo na minha cabeça, que eu achei que ele estava errado. E os machucadinhos ficou, né, assim, na cabeça dele. Ele falou assim, olha, Deus conversou comigo muito. Amém. Glória a Deus. Também. Mas é isso mesmo, a gente tem que estar sempre aberto, né? E sempre, na E verdade... não ter medo, isso que eu ia falar, porque eu sou muito vergonhosa. Assim, todo mundo acha que não, quem brinca muito, na verdade, tem uma timidez lá atrás, né? Então você fica com medo de abrir a boca, olhar, às vezes falar. Às vezes você está entendendo um assunto todo, mas às vezes você não fala. Porque você também não quer errar, né? Você não quer ficar assim, né? Até que vocês caem, né?
Você está entendendo tudo, mas às vezes você não quer falar. Mas aí Deus vai lá, bota você para falar. Porque a minha oração foi uma oração que estendeu, né, o CTI todo. Depois eu pedi licença para orar as outras pessoas também. Eu orei todas as pessoas no hospital. Foi tremendamente usada por Deus, né? Deu aquilo que você tinha. Isso. Exatamente. Que Deus está falando. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te Isso. dou. E a gente nem sabe o que a gente tem. Nós não temos capacidade de avaliar o que Deus colocou na nossa vida, qual a bênção, qual é o nosso chamado. Então você nem acredita, você fala, vou impor as minhas mãos e vou orar por esse doente. Mas na sua mente você fala, será que ele vai ficar curado? Será que Deus me deu poder para isso? Não importa. Coloca as mãos, ora, entendeu? Que o Espírito Santo faz o trabalho dele. Nós só somos Você lembra instrumentos. também de como você foi Glória a criada, Deus. que minha mãe, ela sempre foi evangélica, ela foi do outro lado, mas depois ela se converteu e criou a gente nos caminhos. Então ela sempre falou pra gente sobre as ofertas que a gente tem que oferecer para Deus. Minha mãe teve 10 filhos, então não tinha muito assim, né? Que às vezes não podia ajudar. Aí eu lembro que um dia ela deu uma toalha da mesa pro meu irmão, ela fez um propósito com o Senhor, que ela ia dar aquela toalha pro meu irmão até passar na prova, né? E Deus honrou ela, mas ela disse, Senhor, vou te oferecer o melhor que eu tenho, que é uma toalha de mesa no café, com um café, né? Que ela fez. E Deus conhece o coração, Deus né? conhece o coração. Então, ela, quando você se propõe a fazer a obra de Deus, quando você se propõe a fazer aquilo que o Senhor te chamou, Ele vai te usar. Aonde você for, Ele vai te usar. Não importa onde você está, com quem você está, o Senhor vai usar. Às vezes você está num banco, às vezes você está numa padaria, no trabalho, com criança, não importa. Vai chegar um momento em que Deus vai te encher e vai falar, como Pedro, ele não foi lá para orar por aquele aleijado, aquele coxo. Ele estava passando por ali e o coxo pediu uma esmola para ele. Né? E ele falou, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, aquele coxo não imaginava que aquele dia seria o dia da cura dele. Da cura dele. É. Que grandioso. É grandioso mais valor demais. que ouro e que prata. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aline, você ora pra gente terminar, então? Amém.